Graça e paz, amados. Procure escutar o chamado de Deus e cumprir em sua vida. Nem sempre será fácil, mas Ele sempre dará a você a força e a graça para cumprir aquilo que Ele está pedindo de sua vida. O texto de hoje é Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 a 7. É quando Deus chama a Ezequiel e dá a ele uma missão grandiosa. Vamos fazer a nossa leitura. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Quando Deus nos chama, de imediato Ele nos dá o seu Espírito para nos capacitar. Assim cumpriremos o seu chamado em nossas vidas. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor teu Deus. Perceberam como o chamado de Ezequiel é difícil? Está sendo enviado aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Coração duro, obstinado, são incrédulos. Eles não abrem a mente para ouvirem a voz de Deus e mudarem suas vidas. Haverá resistência, mas você, Ezequiel, precisa cumprir o seu chamado. Muitas vezes é assim conosco. Deus nos chama e o chamado é difícil. Mas lembrem-se, o Espírito Santo é o nosso auxiliador. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem se assuste com os rostos deles, porque são casa rebelde. Deus, ele fica repetindo para Ezequiel: são casa rebelde. Você vai estar no meio de sarça, de espinho. Você vai habitar entre escorpiões. Mas mesmo assim, cumpra o seu chamado. Fale o que eu ordenar, o que eu mandar. Não tenha medo. Bem pelo contrário. Lembre-se, Ezequiel, eu estou com você. E Deus está conosco, meus amados irmãos. Não devemos temer em hipótese alguma. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Qual a sua missão, Ezequiel? Falar as minhas palavras. Se eles vão ouvir ou não, fale as minhas palavras. São casa rebelde. Hoje em dia, o que é que nós devemos fazer? Pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso chamado. Se ouvem ou não, é o nosso chamado. Vamos pedir a Deus força e graça para termos a mesma coragem que Deus colocou no coração de Ezequiel para cumprirmos o nosso chamado. Tenha um excelente dia.